Em DAMATE, a sua alma nunca realmente morre. No mundo Gekai, todo mundo possui almas, isso é óbvio. E além disso, é claro, todo mundo um dia vai morrer, seja de velhice ou por ser um aventureiro na masmorra. Esse é o ciclo natural da vida que acontece para todos, não tem pra onde correr. Quando isso acontece, suas almas voam de volta para o Tenkai, o céu, onde lá elas são limpas pelos deuses e colocadas no ciclo da reencarnação novamente, para eventualmente acabarem renascendo como uma nova pessoa. Embora, por outro lado, às vezes aconteça de deuses pegar almas para si mesmos, como a Freya e sua coleção de guerreiros. Quando ela gosta de alguém, ela tira essa alma do ciclo da reencarnação e coloca ela no seu próprio paraíso. Mas o negócio é que grande parte do nosso elenco principal de DAMATE são reencarnações, seja o Bell, o Elf, Ice, Tiona, Lefia, muita gente é reencarnada nessa série, sabiam disso? E hoje eu vou contar tudo isso para vocês, afinal eu amo DAMATE e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste, então não perde tempo e se junte à comunidade Grid para receber o melhor do mundo. Taco. Vamos começar com Bell, cuja vida passada era o Argonauta, também conhecido como o primeiro herói, o herói do começo, a primeira pessoa a ser chamada de herói realmente nesse mundo. E eu acho isso muito poético, a maneira como o Argonauta foi o primeiro herói, aquele que deu início à Era dos Heróis. E então Bell, que é a sua reencarnação, é conhecido como o último herói. Eu pessoalmente gosto bastante desse paralelo entre os dois e essa poesia que o Omori fez ao escrever essa história. E bem, tirando o rolê dos heróis, ambos têm muitos paralelos para falar a verdade, seja seu lance com Minotauros, sua busca para se tornar um herói e tudo mais. Argonauta embarcou em grandes aventuras durante toda sua jornada, e após completar sua primeira aventura, salvando uma princesa e derrotando um Minotauro, embora pagando um alto preço às custas de sua própria saúde e visão, ele foi consagrado como o herói do começo, onde depois disso é dito que ele partiu para outras aventuras e eventualmente desapareceu. E bem, se Bell é a reencarnação dele, obviamente uma hora ou outra ele acabou morrendo. Logo temos a vida passada de Elf, que é engraçada porque ele é a reencarnação de Crotso, o homem que começou sua família e de quem ele herdou seu legado. Esse foi o primeiro homem da linhagem dos Crotsos. Foi ele quem adquiriu o poder de forjar espadas espirituais após ser salvo por um espírito, depois que ele mesmo se sacrificou para proteger o mesmo. Então, ao ser salvo pelo espírito, Crotso ganhou um poder único de criar espadas mágicas através da bênção dele. E assim, ele se tornou um guerreiro incrível capaz de criar elas. Mais tarde, ele se encontraria com o Argonauta. E assim como o Elf faz com o Bell, Crotso criou as espadas mágicas do Argonauta. A espada mágica que ele usou contra seus inimigos. Então vemos que não apenas o Elf reencarnou na mesma família, mas seguiu o mesmo caminho que seu antepassado praticamente. A vida passada de Ryu se chamava Ryulo, e surpreendentemente ela era conhecida como uma das 3 grandes poetisas do passado. E sim, amigos, a Ryu era uma poetisa na sua vida passada. Quem esperaria por isso? E diferente de como nós conhecemos os elfos, sendo eles bem sérios, muitas vezes arrogantes e orgulhosos, Ryulo era bem descontraída, principalmente em relação aos meio-elfos. Normalmente, os meio-elfos são odiados pela raça pura dos elfos, e por causa disso eles sofrem muita discriminação. Mas Ryulo não fazia isso, ela não tinha nada contra os meio-elfos. Na verdade, ela acreditava que isso era a vontade dos deuses, já que se fosse o contrário, os elfos nunca seriam capazes de procriar com outras raças. Ryulo tinha um objetivo que era transformar tudo o que ela vivia em música, cantando para trazer esperança para as pessoas ao seu redor. Ela não tinha nenhuma vontade de lutar ou se tornar uma heroína, apenas de cantar. Para dizer o mínimo, ela era um espírito livre, já que até mesmo desobedecer às ordens da realeza élfica ela fazia, e isso é algo que nenhum elfo ousa fazer. A realeza élfica é muito grande para os elfos. E uma coisa que diferencia muito Ryulo de Ryu é que Ryulo tinha um grande complexo com seus peitos pequenos, não gostando que falassem deles e até mesmo recorrendo à violência caso citassem isso. Lefia, em sua vida passada, era a irmã adotiva de Argonauta, Ina, que se aventurou com ele em sua época de herói. E se você não está familiarizado com Lefia, é porque ela é um membro da família Loki, então na história principal nós já não vemos muito ela. E nesse
caso, ela aparece mais no spin-off Sword Oratória, já que ela é uma das protagonistas da família Loki. Ela é muito importante para a outra história. Fina era uma pessoa séria, principalmente porque ela precisou ficar limpando as bagunças causadas pelo seu irmão por muito tempo, e assim ela aprendeu a lidar com essas coisas. Originalmente, ela nasceu em uma cidade comum, sendo uma meia-elfa, e mesmo que a cidade onde ela morava aceitasse mestiços, a discriminação era muito grande. E por causa disso, durante grande parte de sua infância, ela ficou presa dentro de casa, porque seus pais se preocupavam com a segurança dela. Se ela saísse, alguém poderia ficar bravo e fazer alguma coisa contra a mestiça. Mas um dia, sua cidade foi atacada por monstros, e ela perdeu seus pais, sendo encontrada por Argonauta, que a salvaria e a levaria com ele, a tomando como sua irmã adotiva. E sendo uma meia-elfa, a Fina podia usar magia mesmo sem ter uma fauna, já que é muito normal que os elfos possam usar magia sem possuir faunas, isso é algo natural deles. Mas ela era um caso muito especial, podendo usar magia de fogo, de gelo, de relâmpago, de cura e várias outras magias de ataque muito poderosas. E eu creio que a Lefi atualmente possui uma magia incrível por causa de Fina, ou pelo menos seja influenciada por ela, já que a magia de Lefia permite que ela use vários tipos de magia, assim como sua antepassada. Agora, Ais no passado era Ariadne, e a nossa princesa da espada era a princesa de Lácrios, uma grande nação daquela época. E embora fosse uma princesa, Ariadne não gostava de heróis, principalmente porque naquela época não existiam realmente heróis, apenas pessoas que se chamavam de heróis para posar com o status público que o seu pai dava pra eles. Naquela época ainda não existia heróis, porque Argonauta ainda não era um herói. Naquela época as pessoas chamadas de heróis, pessoas que o rei chamava de heróis, nada mais eram que guerreiros que ele usava para suas próprias maquinações, dando fama e dinheiro para eles, em troca de, claro, os usar. E por causa disso, Ariadne também não gostava do seu pai. Porém, é claro, durante a história, ela passaria por diversas mudanças, até mesmo porque muita coisa acontece. Ela conhece o Argonauta, ele salva sua irmã e ela expande sua visão do mundo. E mais tarde, ela se torna a rainha de Lácrio, começando seus planos para acabar com a ameaça dos monstros. E falando em Ais, Beth também é uma reencarnação, e sua vida passada era Yuri, que surpreendentemente é muito parecido com um lobisomem. Yuri não gostava de pessoas fracas, embora elogiasse quando eles faziam as coisas da maneira certa, assim como o Beth faz atualmente. Ele era uma pessoa de boa índole, tendo princípios sólidos, e alguém que nunca trairia um companheiro, ao ponto de que mesmo sabendo que seria capturado e morto, ele permitiu que seus companheiros, no caso Argonauta, saísse vivo de uma certa situação. Além disso, Yuri também tinha um passado triste que apoiava suas motivações, seus valores e seus ideais. Ele era um grande guerreiro e, como um lobisomem, durante a noite ele poderia passar pela bestificação, assumindo uma forma mais bestial e tendo um grande power-up. Já a Tiona é a reencarnação de Ouna, uma das princesas de Láquio, e aquela que escreveu os contos do Argonauta para passar para as próximas gerações. Como Riulo, ela era uma das 3 grandes poetisas, assim como a meia-irmã de Ariadne. Ao lado de Ariadne, ela também não gostava do conceito de heróis, principalmente ao considerar que o seu pai, que era o rei, era quem criava esses falsos heróis para os usar como peões, e no final eles apenas se corrompiam pelo dinheiro e pela fama. Ouna era alguém que possuía um grande senso de sociedade e queria poder fazer mais coisas pelo seu povo, e por isso ela odiava ser tão fraca. Ela é a princesa que o Argonauta salvaria arriscando a sua vida enquanto lutava contra um minotauro, assim como a heroína de seu conto que ficou com o herói no final. E após ser salva por Argonauta e se aventurar com ele é quando ela se apaixonou pelo mesmo, ao mesmo tempo que ela também criava um forte laço com o herói do começo. Lily, por outro lado, é simplesmente a reencarnação de Fianna, a guerreira Palum lendária. Fianna era a capitã dos Cavaleiros de Fianna, sendo uma guerreira lendária que inspirou os Paluns por muito tempo. Seu nome ecoou tão grande nesse mundo que ela até mesmo foi aclamada como uma deusa pelos Paluns por muito tempo, até a chegada dos próprios deuses nesse mundo. Ela foi uma heroína que viveu na mesma época em que o Argonauta, e embora ela não tenha recebido seu título de heroína, em troca ela se tornou conhecida como uma deusa. Ela era o ponto de luz dos Paluns, todos os Paluns amavam e reverenciavam Fianna. Ela é alguém que matou multidões de monstros para salvar pessoas
pessoas, sendo uma santa em seu cavalo. Ela mostrou bravura e era o símbolo da glória para os Paluns, que são conhecidos por serem uma raça fraca. Fianna foi uma poderosa guerreira que possuía um contrato com o espírito Finnegas, tendo uma habilidade chamada Lança da Fúria Sangrenta, sendo o poder de sua própria alma. Mesmo que ela não possuísse fauna, ela tinha habilidades, e isso falava do seu talento. Naquela época, mesmo sem possuir uma fauna, ela era o equivalente a um guerreiro de nível 5 ou 6 atualmente, então ela era muito poderosa. E se Tiona é reencarnada, Tione também é, com sua vida passada sendo Eumina, a irmã adotiva de Oona. Eumina foi criada como a assassina do rei, sendo sua sombra e recebendo fielmente as ordens do mesmo. Ela não possuía emoções e nem se importava com as pessoas, mas graças a Oona tudo isso mudou. Oona foi alguém por quem Eumina começou a ter uma grande afeição e conseguiu mudar o jeito que ela foi criada. Isso porque Oona era a única pessoa que a tratava como uma pessoa de verdade e por isso a conexão entre elas era muito forte. Eumina era uma guerreira muito poderosa e mais tarde se tornaria conhecida como Eushana, uma heroína lendária. Já Finn, no passado, era Jim, um orgulhoso cavaleiro de Fianna, se tornando o segundo líder do grupo após a queda do primeiro. No caso, após Fianna cair e deixar de ser uma líder, Jim assumiu o cargo sendo o próximo líder dos Cavaleiros de Fianna. Assim como na época em que ela ainda estava viva, ele era o seu braço direito. Quando isso aconteceu e ele se tornou o capitão, ele mudou seu nome para Finn, e mais tarde ele faria parte do primeiro grupo da história a entrar dentro da dungeon. Ele fez parte do primeiro grupo que foi em uma expedição dentro da masmorra, as primeiras pessoas a entrarem no calabouço. Ele é aquele que no futuro seria conhecido e reverenciado como um herói lendário pelas gerações futuras, e foi de onde o nosso próprio Findame tirou seu nome, se nomeando a partir de Finn. No passado, Jim foi salvo por Fianna e através dela entrou para sua organização, e ao se tornar o líder do grupo, ele herdou a Lança da Fúria Sangrenta de Fianna, junto com seu contrato com o espírito Finnegas, se tornando um grande guerreiro lendário. E, inclusive, a raiva que foi acumulada dentro da habilidade da Lança da Fúria Sangrenta era tanta que ela ficou impregnada na alma de Finn. E assim, mesmo em suas próximas vidas, em suas reencarnações, essa habilidade de alguma forma influenciaria a reencarnação. E isso reflete no nosso Findame, que atualmente possui a habilidade Hel Finnegas. E Lyra é a reencarnação de Helga, que era a vice-capitã dos Cavaleiros da Fianna e era apaixonada totalmente por Jim, enquanto ele a evitava constantemente. E essa relação entre os dois continua até os tempos atuais, na época em que Lyra ainda estava viva, com Lyra curtindo Finn enquanto ele a evitava o máximo que ele conseguia. Isso porque ele sentia na sua alma que ele deveria evitar essa garota, um instinto gravado em sua alma desde os tempos ancestrais. Helga era incrivelmente parecida com Lyra, sendo uma grande estrategista intelectual, mas que não tinha medo de jogar sujo para vencer no final do dia. Já Gareth, por outro lado, é a reencarnação de Garhams, era um guerreiro anão honrado, disposto a pedir o nome de seus oponentes mesmo que ele não gostasse deles. Ele é uma das pessoas que se tornaria um herói no futuro, e o seu motivo para isso foi para tomar de volta a Ronda dos Monstros, que a tomaram há muito tempo. Ele era leal aos seus companheiros a todo custo, como mostrado quando ele ajudou Argonauta a escapar quando mesmo precisou, tendo desculpas para o herói fugir quando era necessário. Garhams também é um poderoso guerreiro, com uma forte força e resistência, sendo um típico anão, mas muito poderoso. E então temos algumas pessoas que também fizeram parte dos Cavaleiros da Fianna, começando por Belingren de Val e Alf, que são os irmãos da família Freya, mas que em suas vidas passadas eram todos Paluns e parte dos Cavaleiros de Fianna, sendo bem fortes e habilidosos. Também temos Meryl, um membro atual da família Hermes, e que no passado também era uma cavaleira. Até mesmo Luan, que era da família Apollo, era um cavaleiro da Fianna, porém ele foi da segunda geração de cavaleiros e não da primeira. Além disso, mais tarde ele se aposentaria para se tornar um historiador. E claro, Asterios também é um reencarnado, embora não de tempos ancestrais. Sabemos que os monstros da masmorra, quando eles morrem, suas almas são reencarnadas na masmorra como monstros novamente. Então, depois de algumas centenas de anos ou várias e várias mortes, suas almas começam a desenvolver inteligência, um senso de consciência. E assim eles se tornam inteligentes, eles se tornam os Xenos. Todos os Xenos são meio que reencarnados, embora não como os nossos heróis, mas de maneira diferente. Mas agora, você sabia que a
Tiona é uma versão feminina do Bell, basicamente, seguindo os passos de sua vida passada para adorar os heróis, assim como Ouna adorava o Argonauta. Nesse vídeo você pode conferir tudo o que você precisa saber sobre isso. Então sai do canal e continua assistindo que eu sei que você vai gostar. Agora eu fui.